Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Tupã e eu tô aqui para te ensinar todos os conteúdos essenciais para a sua prova do Enem desse ano. Para a gente começar, eu dividi assim, eu coloquei um volume 1, em que a gente vai começar a ver o que a gente chama aí de números. Então eu vou dar uma retomada nos conteúdos que você viu talvez lá no ensino fundamental, para a gente poder chegar em conteúdos mais avançados do ensino médio. Para a gente começar, a minha ideia é falar para você sobre o que é conjuntos numéricos. Você deve ter visto isso, você deve lembrar, mas a ideia aqui são coleções de números que possuem características semelhantes. Como assim coleções de números? Antigamente a gente precisava criar algumas situações em que a gente pudesse separar os números que a gente tinha. Mas no início a gente só tinha números que a gente chama de números naturais. Como assim números naturais? Números que a gente utilizava para fazer contagem. A gente precisava contar às vezes quantidade de ovelhas em um pasto, quantidade de frutas em uma feira, e a gente usava esses números. Começava com 0, 1, 2, 3, 4, 5, e como a gente pode contar? A gente pode contar até o infinito. Então esse é o conjunto numérico que a gente chama de conjunto dos números naturais. Ele tem esse símbolo aqui vermelhinho, que é um N com um risquinho. Não sei se o meu ficou dos melhores, mas é isso aí, conjuntos numéricos, conjunto dos números naturais. Uma diferença que a gente consegue trazer aqui é que a gente consegue, dentro de um conjunto numérico, a gente fazer o quê? A gente dividir em partes menores, porque nem sempre a gente quer representar todos os números, a gente pode colocá-los em o que a gente chama de subconjuntos. Nesse caso, eu trouxe um subconjunto específico, que é os naturais com um asterisco. Qual que é a diferença dele? Repara que aqui eu começo no 1, 2, 3, 4, 5 e vou até o infinito. Qual que é a diferença desses dois? A única diferença é que esse conjunto com asterisco significa que eu não tenho o número 0. O 0 não faz parte desse conjunto. E aí o que foi acontecendo? A gente percebeu que ter só os números naturais não representava tudo que a gente precisava. A gente precisava inteirar esses conjuntos dos números naturais e aí surgiram o conjunto dos números inteiros, com a ideia de complementar. Por quê? Porque a contagem ela ficou mais complexa. Agora eu preciso conseguir representar números negativos, por exemplo, se eu quiser falar sobre temperaturas. Então às vezes a gente vai falar sobre temperatura e a gente consegue chegar em um número menor que 0. Então eu vim e criei o conjunto dos números inteiros. O símbolo dele é um símbolo como esse Z aqui. Já nos números inteiros, eu consigo fazer o quê? Dividir também em subconjuntos. Existem vários subconjuntos, eu estou colocando alguns apenas como exemplo. Esse primeiro que eu coloquei é o conjunto dos números inteiros com o mais, e esse aqui é o conjunto dos números inteiros com o menos. A diferença aqui entre eles é o seguinte: nesse eu tenho os valores não negativos, a gente chama este conjunto de não negativos, e esse a gente chama de não positivos. Por que eu não posso falar só que esse aqui é positivo e esse é negativo? Porque aqui eu tenho o elemento neutro. Então quando eu falo que esse conjunto é positivo, está errado porque ele tem um 0, ele não é positivo. A mesma coisa aqui, esse conjunto ele não é negativo. Por quê? Porque ele tem um 0. Então eu chamo este de não negativos e este de não positivos. E aqui a gente tem os dois primeiros conjuntos dos conjuntos numéricos. Então vamos lá, pessoal, continuando. Eu estava falando para vocês que a gente tinha os conjuntos numéricos e surgiu a necessidade de ir produzindo novos números devido às nossas necessidades. O que aconteceu? Que o pessoal pensou que não era mais racional a gente ter apenas números negativos e apenas números positivos. Por quê? Porque às vezes a gente surgia a necessidade de representar números entre eles. Por exemplo, os números decimais, que hoje a gente usa para tudo, a gente precisava representar esses números. E aí veio a ideia de criar o conjunto dos números racionais. O que é isso? É um conjunto formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Tá, como que eu represento isso na linguagem matemática? Eu falo o seguinte: eu falo que um x, um número qualquer, pertence aos racionais. Esse símbolo com esse ezinho, vocês vão ver muito, chama pertence, é um E meio redondinho. Então, um número pertence ao conjunto dos racionais se, ou tal que a gente usa, esse número puder ser escrito numa forma de fração. Por que fração? Porque toda fração eu posso representar todos os números decimais, então aí eu consigo chegar no nosso conjunto, que era o conjunto dos racionais, que tem esses números entre os inteiros. E o que acontece? Essa fração, ela vai ter o número de cima, que a gente chama de numerador, vai ter o número de baixo, que a gente chama de denominador, certo? É interessante vocês saberem esses nomes, por quê? Porque com esses nomes, vocês vão conseguir resolver exercícios que às vezes vai aparecer para vocês apenas o numerador da fração é tanto. Se você não sabe quem é numerador, como que você vai fazer? Uma coisa que eu ajudo para lembrar é numerador N de norte. Então o numerador é o de cima e o denominador você deixa aqui embaixo e tá tranquilo. Tudo bem? Então você pensa assim que vai te ajudar. O que a gente tem que definir é o seguinte: o número A, que é o de cima, ele pertence aos inteiros, então ele pode ser qualquer valor positivo ou negativo.
Já o B, a gente limita ele aos naturais, certo? Porque se já tem um negativo aqui, ele pode ser negativo. E a gente tira o zero, porque o número de baixo nunca pode ser zero em uma fração. Então o número de baixo nunca pode ser zero. Então vamos lá, vou trazer para vocês alguns exemplos do que são esses números que a gente colocou como os números racionais. Primeiro, o conjunto dos números inteiros. Todo número inteiro, ele é um número racional. Por quê? Porque ele pode ser escrito na forma de fração. Como assim? Como que eu escreveria o número 2 na forma de fração? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, ó, 4 dividido por 2, 4 sobre 2. 4 sobre 2 é uma maneira de escrever o número 2 na forma de fração. Porque aí você vai ver, ó, 4 sobre 2 é 2, pronto. Escrevi na forma de fração, não tem problema nenhum. Beleza? Um outro grupo são os decimais finitos. Também fazem parte dos racionais. Por quê? Eles são números decimais, certo? E números decimais finitos. Eu consigo escrever todos esses na forma de fração. Por exemplo, o número 1,54. Se eu quiser escrever 1,54 na forma de fração, eu coloco 1,54, coloco um denominador. Coloco o denominador 100. Por que 100? Porque eu tenho duas casas decimais, coloquei o 100. Para ficar certo, eu tiro essa vírgula. Então, 154 sobre 100 é a mesma coisa que 1,54. Então, é uma maneira de eu escrever aí na forma de fração. E por último, a gente tem as dízimas periódicas. Dízimas periódicas são decimais infinitos. Porém, eles têm o que a gente chama de período. O que é isso? É um número que vai se repetir infinitamente. Nesse exemplo, o número 3 ele vai se repetir infinitamente. Nesse exemplo, o número 5 e o 4 vão se repetir infinitamente. E aí, se eu quiser mostrar para vocês também como que eu escrevo isso na forma de fração, um exemplo clássico é esse aqui, ó, 3 sobre 9. Se você pegar aí na sua calculadora na sua casa e dividir 3 por 9, você vai acabar descobrindo que 3,9 é igual a 0,333 e continua aí infinitamente. Então, esse é o conjunto dos números racionais que a gente tem dentro dos nossos conjuntos numéricos. Beleza? Eu acabei de falar para vocês que a gente tinha o conjunto dos números racionais. Só que aí acabou que a gente entrou numa parte e começou a ficar meio irracional. Vocês vão entender por quê, que é quando eu falo sobre esses números irracionais. Ele é formado por todos os números que não podem ser escritos na forma de fração. Então acaba que a gente começa a falar, esse trem tá ficando meio irracional, não tá fazendo tanto sentido. Por quê? Porque olha os exemplos que a gente tem. São raízes não exatas. Então começa a ficar uma coisa mais estranha. Por exemplo, o número raiz de 2. Não tem nenhum número que resulta neste resultado aqui dentro do conjunto que a gente estava antes. Porque esse número é um número decimal infinito. Então, um número decimal infinito não parece uma coisa muito racional, né? Um número que nunca acaba é estranho. Ele entra no conjunto dos irracionais. E os irracionais, então, são todos os números que não podem ser escritos na forma de fração. Todas as raízes não exatas e todos os decimais infinitos. Aqui eu tenho, por exemplo, 3,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso vai continuar infinitamente, não tem como eu escrever esse número na forma de fração. Um outro exemplo, 7,19687,5. Nem sei mais quais números vão vir depois daqui, mas eu sei que vai ficar infinito. E um outro número infinito também, a gente chama que é o π. É um número que a gente vai usar muito quando a gente for calcular lá as partes da circunferência, área, comprimento, tudo isso a gente vai usar esse valor π. Ele é 3,14 e também continua infinitamente. Beleza? Então, pessoal, eu acabei de falar com vocês sobre os conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. E o que acontece? A partir do momento que eu já tenho esses 4 grupos de números, esses 4 conjuntos numéricos, a gente definiu que a gente ia pegar todos eles e criar um novo conjunto, que é o conjunto dos números reais, certo? Esse conjunto, ele é formado pela união dos conjuntos racionais e irracionais. Racionais, que é os que podem ser escritos na forma de fração, e irracionais, que é os que não podem ser escritos na forma de fração. Uma maneira matemática de representar isso é, eu pego o símbolo R aqui, que é o símbolo dos reais, e coloco o conjunto dos reais é igual ao conjunto Q dos racionais, U com I. Esse U aqui é um símbolo de união, tá? Esse U é um símbolo, para eu não precisar escrever união, a gente usa esse símbolo U. Como uma maneira boa de representar todos esses conjuntos numéricos é na forma de um diagrama. Você vai conseguir ver bastante isso aí nos livros. Esse diagrama ele mostra o seguinte, os números naturais estão aqui, ó, um conjunto pequenininho, que vem dentro dos conjuntos em laranja aqui dos inteiros, certo? Então os naturais estão dentro dos inteiros, e esses dois juntos estão dentro desse conjunto preto que a gente chamou de racionais, certo? Então eu tenho aqui os números racionais.
Quando eu pego e junto eles com o conjunto dos irracionais, que não tem aí uma interseção entre eles, não tem nenhum número que é irracional e racional ao mesmo tempo, não tem, e aí eu junto esses dois e formam o conjunto dos números reais. Beleza? Então o conjunto dos números reais ele abrange todos os outros conjuntos que a gente viu. Ah, professor, acabou? Não, não acabou. É importante eu te falar isso, que vai vir um outro conjunto. O conjunto dos números imaginários. Mas isso aí a gente não vai preocupar agora, não é muito importante, não cai com muita frequência assim na prova de vocês. Então vamos deixar até aqui, que é a parte que a gente mais precisa focar. E o que é uma coisa muito comum de você ver é a tal da reta numérica. E quando eu estou falando dos números reais, eu posso representar todos eles nessa reta numérica. É só eu preencher todos os espaços. E aqui eu coloquei um exemplo de uma reta numérica aqui, não muito grande, mas eu coloquei em preto os números inteiros, certo? Demarcando certinho, como se fosse uma régua. Entre eles, eu consegui colocar uns decimais exatos, ó, 0,5, 2,5, 1,5. Esses decimais exatos são os racionais. E coloquei alguns que são decimais infinitos, para representar os irracionais, ó, π, raiz de 2, menos 2,987. Então agora você já sabe todos os conjuntos numéricos e aí eu consigo continuar com você indo além dos conteúdos. Eu vou focar na próxima aula um pouco mais no conjunto dos números naturais. Então se você gostou, deixa um like aí nesse vídeo, inscreve no meu canal para que você receba os próximos vídeos e para a gente conseguir ajudar mais gente, compartilha aí para mim com os amigos com quem vocês acharem que pode precisar. Valeu!